tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula sobre a solteirice. O tema é: o que fazer com a solteirice? A última estimativa do IBGE mostrou que cerca de 56% da população brasileira é constituída por solteiros. Uma pessoa pode estar solteira porque nunca se casou, porque se divorciou ou porque tornou-se viúva. A solteirice ela pode ser um estágio provisório ou permanente. Então, como devemos falar sobre solteirice de forma que glorifique a Deus e valorize cada estágio da vida? Algumas vezes, em nosso ambiente cristão, a impressão que fica é que o casamento é o objetivo da vida. Sem querer, nós desencorajamos os adultos solteiros que estão tentando servir a Deus, bem como os que não são solteiros por opção. Isso é desconcertante, pois pode incutir uma visão idólatra do casamento e uma percepção que uma vida sem um cônjuge é incompleta. Sem dúvidas, o casamento é algo de grande valor. Gênesis 2,18 fica claro que Deus que estabeleceu o casamento. Veja, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. As escrituras sagradas começam no livro de Gênesis falando sobre casamento e terminam no livro de Apocalipse falando sobre casamento. O primeiro milagre operado por Jesus no seu ministério terreno foi operado num contexto de casamento, conforme João escreveu no capítulo 2. O casamento ele é um paradigma tanto para nossas relações humanas quanto para nossas relações como igreja com o Senhor Jesus. Mas será que o casamento é então uma prescrição obrigatória? Seria a única opção? Existem duas correntes que influenciam muito a nossa sociedade sobre esse assunto: o catolicismo romano e o judaísmo. O catolicismo romano entende o sacramento como algo que é o casamento como um sacramento e o celibato como se fosse exclusivo para os padres. O judaísmo, que através do Talmud, que é uma coletânea sobre os ensinos judaicos, ensina que um homem de 20 anos que ainda não se casou ainda está vivendo em pecado. Além da pressão de forma especial sobre as mulheres, principalmente as que não tiveram filhos. E pior, a culpa cai sobre a própria vítima. Por detrás de todas as críticas, as mulheres judias que nunca se casaram, mesmo aquelas que estão ativamente procurando pelo que elas dizem um mente para se casar, que é um homem honesto, justo, amável, transparente, mesmo essas sofrem pressões muito severas. Ainda voltando ao Talmud, o objetivo da vida do homem é construir uma casa, plantar um vinhedo e se casar. E vai além, aquele que não tem uma esposa vive sem bondade, sem ajuda, sem alegria, sem bênção e sem redenção. Olha, um dos princípios de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E isso nos tira a margem de interpretações deficientes. Logo, para nós entendermos de fato o que Gênesis 2,18 está dizendo, precisamos olhar outros textos bíblicos que falam sobre isso. Veja o que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, do verso 3 ao 12, diz: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e mulher e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais os dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas,
e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. No versículo 12, você observou que ele fala sobre eunucos de nascença, uma referência a pessoas que nasceram com uma doença genitária ou algum motivo que as impede de ter a prática sexual, seja por algum momento hormonal ou por qualquer outro motivo. Em seguida, ele fala dos eunucos feitos, aqueles mutilados para servirem nos palácios e harém. E por fim, ele fala dos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. É importante entendermos que isso aqui não faz referência ao celibato que existe na Igreja Católica, que para ser um clérigo precisa se fazer eunuco. Não diz respeito também à mutilação, mas sim à abstenção de entrar num casamento, num relacionamento conjugal. Fala da decisão de permanecer solteiro. E este último tipo de eunuco nos lembra de um personagem que é justamente o autor do próximo texto, apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo também fala de casamento e fala também de solteirice. Nos versos 17 a 24, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que tanto a solteirice quanto o casamento são bons. No verso 17 diz: ande cada um segundo o que o Senhor tem lhe distribuído, cada um conforme Deus tem te chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. A vida solteira não é um estado inferior ou um espaço por espera por uma vida satisfatória. Se não tomarmos cuidado, o casamento ele se torna uma forma de autorrealização. Estou completo. E a Bíblia não nos dá base para isso. Quando o casamento se torna o maior desejo, nossa vida se torna em volta do querer se casar. Ah, se eu fosse mais magra, ah, se eu fosse mais engraçada, se eu fosse mais rico. E isso não tem fim. O casamento não é a nossa identidade. Sim, às vezes ele muda o nosso sobrenome, as nossas funções, mas casamento não muda quem nós somos fundamentalmente como filhos de Deus. O casamento não nos muda como pessoa e também nós não somos membros menos dignos quando estamos solteiros. Deus não nos redimiu tendo em vista o casamento terreno, mas o casamento é parte do plano de Deus para a maioria dos indivíduos. Como alguém glorifica a Deus? Isso ocorre de maneira diferente entre os solteiros e casados, por conta das diferentes prioridades e responsabilidades. Mas dar fruto não é uma opção para o cristão. O Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 8, deixa isso muito claro. Com esse entendimento, nós somos exortados a sermos fiéis, a seguir Cristo e nos tornar aqueles seguidores que glorificam o teu nome. Olha o que diz a carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, no verso 6 a 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Então, afinal de contas, qual é o propósito de vida no casamento e na solteirice? Propósito de vida no casamento: mostrar sua aliança mantida no amor entre Cristo e a Igreja, conforme Efésios 5, verso 32. Santificar o casal através das dores e prazeres peculiares do casamento. Criar e cultivar uma geração de adoradores fervorosos. Canalizar o desejo sexual em caminhos santos,
para o louvor e glória do Senhor. Esta é uma vocação elevada, mas somente será atraente se alinharmos os nossos anseios internos por Deus, que se inclina para esses propósitos. E o propósito de vida na solteirice? Mostrar a natureza espiritual da família de Deus, que cresce a partir da regeneração e da fé, e não da procriação e do sexo. Santificar-se através das dores e prazeres peculiares da solteirice. Obter mais dedicação na obra de Deus e encontrar maior satisfação na pessoa de Cristo. Esta é uma vocação elevada, mas somente será atraente se alinharmos com os anseios internos por Deus que se inclinam direto para esses propósitos. Em todos os estágios da vida, vamos fazer o máximo para viver os nossos dias para a glória de Deus. Algumas pessoas solteiras planejam buscar a Deus mais intensamente, servir a igreja somente após se casarem. Por que não agora? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Concluiremos esse estudo apresentando formas legítimas e ilegítimas de viver a solteirice. Vamos começar pelas formas ilegítimas. Viver na imoralidade sexual. No texto que nós citamos aqui, 1 Coríntios capítulo 7, no verso 9, fala: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor se casarem do que viverem abrasados. Abrasados aqui é um indicativo de viver ardendo por desejos sexuais. Isso pode desencadear em vários pecados. Uma outra questão é viver na solteirice por medo de se relacionar, medo de confiar em alguém. Outra forma, viver descontente, reclamando da sua condição, viver em constante estágio de inveja e insatisfação. Isso pode ser uma idolatria não realizada do casamento. Se eu tivesse casado, eu daria tudo para o meu cônjuge. Como eu não tenho isso, eu posso até idolatrar a possibilidade de ter. Viver pensando que você tem um problema a ser resolvido, ou acreditar que quando as pessoas te tratam assim, isso revela um entendimento idólatra do relacionamento. Todos os problemas que temos são causados pelo nosso próprio coração e a nossa própria idolatria. Ou seja, o problema não irá se resolver quando você tiver o relacionamento que almeja. Viver na solteirice por não querer ou ter medo de assumir responsabilidades também é uma forma irregular de estar nessa posição de solteiro. Há também aqueles que, por experiências passadas, seja dos pais ou seja de amigos, onde aconteceu violência, separação, abandono e tudo mais, ou até da sua própria experiência, formar isso como um padrão de permanecer solteiro por esses motivos também é uma forma ilegítima. E quais são as formas legítimas de viver a solteirice? Devemos entender que quem define a nossa identidade é o próprio Senhor, pois a palavra de Deus diz que quando nós estamos no Senhor, nós somos nova criatura. Veja o que diz a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém até está em Cristo, ou se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Também é preciso viver sabendo que quem já tem Cristo tem a bênção completa. João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Outra consideração que o solteiro precisa fazer é viver
dedicado ao trabalho do Senhor. Quem não é casado, cuida do trabalho do Senhor, de como agradar o Senhor. 1 Coríntios 7, verso 32. E encontrar contentamento e completude no Senhor, não em outras coisas ou em outras pessoas. A solteirice pode ser uma poderosa testemunha do Evangelho. Nem todo solteiro está consciente disso, mas a oportunidade permanece. Como que fazemos isso? Sabendo confiar em Deus, que é aquele que nos dá tudo o que precisamos para viver. Sabendo esperar em Deus e vivendo em santidade em todos os sentidos, se entregando para que toda a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Veja o que diz a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que, pela compaixão de Deus, apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não desperdice a sua condição de solteiro, seja temporária ou definitiva. Priorize o relacionamento com o Senhor. Agrada-te nele e ele considerará os desejos do teu coração. E lembre-se que no Senhor todos viverão as bodas do Cordeiro por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.